Willon e Teutônica. Ofereça uma solução que cresce com a frota dos seus clientes. Eu vou me apresentar. Meu nome é Maria Elisa Mota. Para quem não me conhece, eu sou Sales Manager na Willon. Hoje eu estou neste webinar com o Bruno, que é Technical Growth Manager, me acompanha, meu colega. E também estou com o pessoal da Teutônica. O Fábio e o César, eles vão se apresentar melhor depois. Compartilhar um pouco da agenda. Então, a ideia é começar falando um pouco sobre a Willon, depois apresentar duas soluções, que é a Willon Lite e o Willon Hosting. Depois eu passo a bola para o Bruno, que vai fazer uma demonstração ao vivo, também vai mostrar um pouco das atualizações, os recursos principais do Willon Lite. Depois ele volta a palavra para mim, a gente vai falar um pouco sobre monitoramento em ambientes internos, o Willon Platform, e passo a bola para a Teutônica, eles vão falar sobre as soluções deles, dispositivos, modelos, soluções antifurto que eles têm. E a gente finaliza com uma sessão de perguntas e respostas. Então, a gente é a Gurta. A Gurta é uma desenvolvedora de software que oferece soluções de IoT especializadas na gestão de frotas. A sua sede está localizada em Vilnius, na Lituânia, e a gente conta com escritórios em Boston e Dubai e Tbilisi, na Geórgia. A gente tem uma presença global. Então, toda a nossa equipe vocês podem encontrar na Polônia, na Geórgia, na Espanha, diferentes partes do mundo. No Brasil também a gente tem pessoal no São Paulo, no Rio de Janeiro, Londrina, Maricá, Belo Horizonte. Vamos comentar um pouco sobre os números da Uialon. A gente tem mais de 4 milhões de veículos conectados mundialmente e mais de 4.100 modelos de dispositivos GPS compatíveis com a plataforma, que podem ser utilizados com a plataforma. Mais de 2.100, 100 não, 2.700 provedores de serviços telemáticos de todo o mundo são parceiros da Uialon. E a gente tem um uptime garantido em contrato, um SLA de 99,5%. O Willon é uma solução para a digitalização de frotas. Ela abrange desde o rastreamento em tempo real e a gestão de combustível, até o controle do comportamento dos motoristas e a telemática também por vídeo. Então, em uma única plataforma, você controla totalmente a sua operação, desde as funções básicas até as funções mais avançadas. Então, antes de apresentar as duas soluções, o Willon Lite e o Willon Host, um pouco mais em detalhes, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Quantos clientes já te disseram nos últimos 6 meses que é muito caro? E uma reflexão. O mercado brasileiro, a gente sabe que não é igual para todos. A gente entende isso. Então, a gente tem clientes com soluções básicas, que já são seus clientes, mas estão fora do ecossistema da Uilon, e a plataforma Uilon Host parece muito robusta. Então, o que que eles precisam? Eles precisam de GPS, eles precisam de cercas, eles precisam de bloqueio remoto de motor e um histórico de 90 dias. E a gente tem as pequenas e médias empresas que vocês ainda não estão vendendo. São 5, 15 veículos, pequenos negócios, eles precisam de soluções telemáticas, mas quando eles sabem do Elon Host, eles falam, é muito caro. E hoje eles estão fora do portfólio da Elon. Então, eu apresento para vocês a Willon Lite, eu vou deixar uns segundinhos para que vocês possam escanear o código que aparece, esse QR Code, para vocês poderem descobrir um pouco sobre a plataforma Willon Lite, ver um pouco, explorar suas capacidades e ver o valor que essa plataforma pode dar aos seus clientes. Esperar uns segundinhos. Então, a gente pode falar com toda certeza que o Elon Light ele não é um produto limitado, ele é um produto especializado. Então, a gente tem, se você pensa em GPS, se vocês pensam em GPS em tempo real, vocês têm nas duas plataformas. As cercas eletrônicas, notificações também, bloqueio remoto de motor,
histórico, a Willow Light tem 90 dias, a plataforma Willow Host tem 400 dias, e o aplicativo para celular, mobile, você também tem nas duas soluções. Depois, você precisa de uma telemática por vídeo, API e integrações, relatórios, uma analítica mais avançada, aí você evolui para o Willow Hosting. Então, quais são as vantagens para o seu negócio? Quais os benefícios para você? Por que você escolheu o Elon Light? Porque o Elon Light e o Elon Host, eles compartilham a mesma infraestrutura, ele tem uma equipe de suporte única, que é 24/7. Você tem um Partner Manager Success dedicado, apenas um processo de faturamento para todos os serviços, apenas uma conta pessoal em mywillow.com e você tem marca branca em ambos os produtos. Então, como fica o cenário atual diante dessa nova oportunidade? Então, hoje você tem o Willow Hosting, mais uma solução básica, dois sistemas independentes. Vocês têm dois processos de faturamento, dois fluxos de suporte com equipes diferentes, uma dupla carga operacional. E o cliente não tem um caminho de migração para o Willow Hosting. Após vocês migrarem para o Willow Hosting, para o Willow Light, perdão. Todos os clientes em um único ecossistema do Willow, uma fatura somente para todo o portfólio, um suporte 24/7 unificado, um único dashboard e o cliente se integra no mesmo ecossistema e tem um potencial de crescimento. Então, como funciona a migração? O parceiro lidera o processo, nós transferimos os dados entre os serviços, o que elimina uma carga técnica e operacional para vocês. A gente oferece o suporte completo em todas as etapas do processo. A gente tem uma migração também via script para portfólios com maiores de 50 unidades. E a gente tem um suporte comercial para cada etapa do processo. Então, o Elon Light não é o final, ele é o início de uma relação. Então, por exemplo, vamos pensar em dois cenários. A gente tem um consumo de combustível no cenário 1, o consumo de combustível que dispara, o cliente suspeita de furto. O Elon Light fornece histórico, mas ele não conta com uma análise avançada de combustível. No cenário 2, o motorista se envolve em um acidente, o cliente precisa de imagens de vídeo. O Elon Light não conta com essa função de vídeo. Então, o que acontece? A gente faz um upgrade para o Elon Host. Você aumenta a receita, você fideliza esse cliente, porque ele continua com vocês, e você tem uma transição suave também e uma flexibilidade. Também, isso é uma novidade que a gente gostaria de compartilhar, que o Elon Light ele passa a fazer parte do desconto por volumes de negócios. Os nossos parceiros sabem que a gente tem esse desconto por faturamento para o Elon Hosting, agora o Elon Light passa a fazer parte também, então você tem mais espaço para crescer, você tem uma economia que é previsível e o seu desconto rende mais. Agora eu passo a palavra para o Bruno, eu vou deixar de compartilhar minha tela e ele vai falar um pouco sobre as últimas novidades e as principais funções do Elon Light. Perfeito, muitíssimo obrigado pela sua prestação até agora. Elisa, bom dia mais uma vez. Pessoal, antes de eu começar, deixa eu confirmar com vocês como que está a qualidade da chamada. Vocês conseguem me escutar bem, me ver bem? Perfeito, já tenho algumas confirmações. Obrigado, pessoal. Então, vou começar a compartilhar minha tela. E aí também, por favor, me avisem quando vocês estiverem vendo. Só um momento que o Chrome não deixou compartilhar, mas agora ele vai deixar. Agora sim. E mais uma vez, pessoal, me avisem quando vocês estiverem vendo. E deixa eu só também mudar aqui do lado. Beleza, conseguimos ver. Então, tenho confirmação de todos. Então, deixa eu começar aqui a minha parte. Imagino que certamente a gente já tenha tido um bom contexto do Elon Light. Vou falar só um pouco mais
dos grandes destaques do inglês, o famoso highlight do Elon Light, que realmente torna único, especialmente quando a gente faz uma comparação direta com o Elon Host, né, que também é um produto que coexiste no nosso ecossistema. E aqui eu posso até compartilhar um pouco mais de contexto com vocês, talvez quem for um pouco mais antigo, quem já for da casa, sabe que originalmente o Elon Light como produto, como projeto, chamava Lease Control, e aí, como o nome sugere, originalmente, né, foi um produto que a gente pensou que seria muito utilizado para locadoras de veículos, também para pessoas físicas, né, sempre que a gente tem algum CPF, uma pessoa que talvez só tem um veículo da família, quer monitorar para ver se tem alguém tentando fazer alguma coisa indevida com aquele veículo, mas depois, né, que a gente pensou, né, colocou todas as funcionalidades de cerca eletrônica, então tem perímetro virtual para saber se um veículo talvez saiu de um local que ele não deveria ter saído, ou se a gente pegar algum parâmetro como a voltagem, ou mesmo se for um rastreador mais avançado, a própria Teltônica tem bastante coisa nesse sentido, que já envia um parâmetro direto, se, por exemplo, identificar um jamming, por exemplo, e aí, né, a gente novamente pensou nesses casos de uso mais simplificados, por assim dizer, mas talvez só de falar dessas funcionalidades com vocês, talvez também já levante uma suspeita que, pô, peraí, talvez eu queira utilizar isso até mesmo para alguns outros nichos, né, alguns outros esferas de negócio que também fariam muito bem uso dessas ferramentas de segurança. E aí, de fato, como a gente também chegou a essa mesma conclusão de vocês, a gente teve essa, então, decisão de depois expandir para o Elon Light, né? Então, agora realmente é um produto que encaixa muito bem em outras indústrias. E aí, eu posso até, finalmente, para não falar só, né, só de forma abstrata, vou passar aqui para a minha tela para mostrar uma situação um pouco mais realmente prática, demonstrativa de como que isso poderia funcionar para os clientes de vocês, para vocês realmente perceberem que vocês, de forma alguma, né, não perderiam toda a parte da arquitetura, né, toda a confiança da Willon, ela permanece no Light. Então, por exemplo, se eu for simular uma situação aqui, eu vou utilizar essa unidade aqui, que estará simulando um dispositivo que, inclusive, a gente vai ver em sequência depois com nossos parceiros e colegas da Teltônica, né? O FTC 927 é um ótimo equipamento para fazer esse tipo de monitoramento, né? Ainda pensando nessas questões de segurança. E aí eu já deixei uma coisa aqui, né, preparada para a gente, só para ter um caso rápido. E aí vamos supor que talvez eu tenha esse veículo. Vamos supor que não é uma locadora de veículos, e aí, por conta das políticas da minha empresa, eu não posso que não sei, talvez esse veículo não pode sair da cidade, não pode sair do estado, certamente, né? Se isso acontecer, posso imaginar que tem alguma coisa acontecendo que não deveria, né? Talvez realmente alguém tentando furtar aquele veículo. Então, se eu simular essa situação, vou só sair dessa cerca eletrônica, e curiosamente, um fato curioso é o nosso escritório lá em Boston, nos Estados Unidos, então é uma situação real. E aqui, deixa eu voltar para a minha tela, perfeito, então já tem o nosso alerta, né? Então a gente já identificou que alguma coisa aconteceu aqui fora do padrão, né, por assim dizer. Se eu expandir, consigo depois pegar todas as informações, a gente sabe, né, quem está acostumado com hosting sabe que a gente consegue trabalhar com essas variáveis, então realmente são parâmetros que aconteceu naquele tempo real que a gente resgatou aqui. Então eu sei exatamente qual veículo saiu, quando que ele saiu, a velocidade que ele estava. E aí, por exemplo, né, outra coisa que o FTC 927 tem, ele tem aquele famoso comando seco do inglês, o Secure Engine Cutoff, e aí eu sei que, né, se talvez tenha alguma coisa está acontecendo, novamente, sair de um perímetro, ou está com a voltagem baixa, eu posso ativar ele, né, e aí traduzindo, é quando você corta o motor de forma segura, e aí quando o próprio rastreador percebe, né, que ele está numa zona segura, não está, enfim, não pode colocar ninguém em perigo, ele vai lá e faz o corte do motor. Então, é uma das muitas coisas que a gente pode fazer no Light. E aí eu argumentaria que essa questão da cerca eletrônica é se não o caso mais popular, mas a gente sabe que, novamente, como a gente tem toda a arquitetura do hosting por trás do Light, a gente consegue, com certeza, parametrizar isso, né? Então, eu sempre falo que a Willow, né, o ecossistema como todo, a gente é conhecido por realmente ter construído uma plataforma que essencialmente funciona com base nos preceitos da programação. Todo final das contas, qualquer rastreador vai estar enviando várias variáveis para o sistema, que a gente chama de parâmetros, e aí com base nesses parâmetros a gente também tem bastante liberdade, bastante flexibilidade para realmente escolher qual parâmetro que eu quero monitorar, também quais funções que eu quero executar a partir do momento que uma condição é atendida naquele momento, né? Então, aqui eu tinha um alerta de cerca eletrônica, mas certamente, talvez eu possa trocar essa condição não para cerca eletrônica, mas talvez eu poderia fazer uma condição, deixa eu só tirar aqui o painel do Zoom, que ele está justamente onde eu quero clicar.
está aparecendo o Google Meet, e eu posso agora sim adicionar uma condição. E eu poderia, por exemplo, colocar aqui o intervalo do sensor, né? Eu falei um pouco mais cedo que é bem comum que a gente tenha parâmetro, talvez, de voltagem. Eu posso colocar aqui, né? E se caiu para um valor muito abaixo, ou mesmo ficar zerado, eu posso assumir que tem alguém tentando mexer com o rastreador, ou, novamente, se tiver um parâmetro de, realmente de jamming, que né, binário, já ativa direto, também posso colocar aqui. Então, eu mantenho essa flexibilidade do hosting também da Tilight, novamente, para ter todas essas questões de segurança. E aí, dito isso, o que eu novamente argumentaria que são os principais destaques do Yellow Light, né, os principais usos. Também gostaria de falar rapidamente sobre algumas novidades e melhorias que foram feitas desde que ele foi lançado como produto, no dia 7 de maio, então já passou um pouco mais de 3 meses, então algumas coisas aconteceram. Nesse slide, até curiosamente, eu falo que é uma próxima atualização, que o, que o repetidor seria adicionado em breve, porque né, foi dado o prazo de que ele seria feito até o final da semana que vem, mas na verdade já está ao vivo, então para quem tiver o Elon Light, tiver uma conta com a gente, ou quem tiver interesse em demonstrar, saibam que é uma coisa que já vai estar disponível para vocês, então já está aparecendo aqui nos repetidores, então saibam que sempre que vocês quiserem, talvez estar trabalhando com alguma integração e vocês tenham necessidade de realmente né, duplicar uma unidade para outro sistema, isso é bem comum para logística, por exemplo, né? A gente tem monitoramento de segurança na Willow, mas talvez eu queira ter essa mesma unidade em, não sei, numa plataforma que faz roteirização, por exemplo. É uma coisa que eu posso fazer agora também dentro da Realm Light. É um produto já conhecido, então quem já for de casa, quem já conheceu o hosting, já vai ter uma certa familiaridade com isso. E isso eu também falar brevemente sobre algumas pequenas qualidades de vida do Willow, incluindo o ChatGPT. E aqui é uma coisa que eu gosto de falar porque é um tópico que gera dúvidas. Tem muita gente que entende que o Elonlight ele tem algumas, né, tem menos endpoints, tem menos webhooks, se você quiser fazer uma integração, mas no final das contas ele também está ativo. Então, como ele também está ativo, assim como você consegue pegar o aplicativo na sua conta do Elon Hosting, também dá para fazer pelo Lite. Então, você pega um token e aí você realmente tem toda essa funcionalidade para você conseguir conversar de forma natural com a inteligência artificial. É super bacana que ela realmente né, entra na sua conta, vê as informações, você consegue montar painéis em tempo real, se tiver alguma coisa né, que está algum comportamento inesperado, também é uma coisa que você consegue conversar com elas. Então saibam que também está ativo no ChatGPT. É bem recente, tanto no hosting, e vocês também podem ter essas funcionalidades aqui. E agora sim, falando um pouco mais sobre aqui umas coisas mais, vou dizer, pequenas ou modulares, né, pequenas qualidades de vida, né, do inglês Quality of Life. Primeiro, agora a gente tem a funcionalidade de valor de agrupamento em relatórios. Aqui no Lite, isso aqui vai ser especialmente importante para o relatório de segmento do sensor. Aqui no Brasil, ainda mais se vocês talvez já vierem de outras plataformas, comumente a gente se refere a isso como aquele famoso, né, o relatório de posições, que a gente tem realmente, né, tem todas as mensagens que foram enviadas do rastreador, também todos os parâmetros. Agora eu posso escolher se, por exemplo, talvez se tem um sensor de voltagem, se eu quero pegar só o valor do primeiro intervalo, ou se eu quero pegar o valor do último intervalo, ou para outras coisas, se eu quero fazer né, uma soma por média, enfim, tenho agora mais também configurações para ver como que eu vou exibir essas informações para o cliente final. Também lá no CMS, a gente tem agora um relatório de dinâmica das unidades. Aqui é uma coisa bem comercial, então agora vocês podem, por exemplo, vai lá no CMS, e aí se vocês querem saber né, como que está o fluxo de um cliente ao longo do mês, vocês podem só clicar aqui nesse ícone bem na direita, quase que escondido, e aí realmente dá para você ver exatamente no começo do mês, né, quantas unidades tinha, quantas que ficou no meio do mês, quantos que terminou, então dá para ver exatamente né, quantos rastreadores estão conectados por cliente para né, para esses fins comerciais. Então, um pouco mais transparente. Também administração, novamente outra qualidade de vida. Agora a gente consegue reordenar as abas, é uma coisa que antigamente era fixa, mas agora eu consigo, por exemplo, se, não sei, talvez esse relatório for muito importante para mim, agora eu posso reordenar para ficar logo depois de monitoramento, por exemplo. Então, tem agora essa pequena personalização a mais. Falando sobre a interface, também os mapas, aqui eu suponho que seria difícil de demonstrar, mas saibam que ele foi atualizado para o OpenLayers 10, que é a última versão, então vocês certamente, talvez até tenham percebido, mas não sabem exatamente de onde veio isso, foi dessa atualização. Então, por padrão, eu imagino que vocês vão ter uma experiência mais responsiva com os mapas, né? Então, ele carrega mais rápido, a qualidade está está bastante melhor, na verdade, em muitos pontos, então saiba que veio dessa atualização. E aí, por último, também uma coisa bem recente, é que agora nas mensagens
Se o seu rastreador tem esses parâmetros, né, essas variáveis, o image ou foto underline URI, é uma coisa que vocês também podem começar a usar. E aí, como o nome do parâmetro sugere, se de alguma forma o seu rastreador consegue, né, colocar um link no parâmetro, a gente consegue também fazer essa comunicação para realmente, né, a gente entra no link, vê qual imagem, vê qual foto que está gravada naquele link, e aí mostra direto aqui nas mensagens ou nos relatórios. Então, mais uma opção de visibilidade para vocês. E aí, dito isso, eu imagino que eu tenha finalizado a minha parte, realmente finalizei. Então, eu vou parar de compartilhar a minha tela e voltar a palavra para minha colega Elisa, mais pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida do que eu mostrei até o momento, por favor, enviem depois na sessão de perguntas e respostas, que a gente separa alguns minutos lá no final para falar um pouco mais sobre elas. Obrigado, Bruno, pela apresentação, bastante esclarecedora. Então, vou voltar aqui um pouquinho para vocês também poderem escanear esse código. A gente vai ter o maior prazer de oferecer uma demonstração também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem enviar também para sales@willon.com. Então, para vocês poderem provar, testar e ver como funciona o Eurolight. Então, também eu gostaria de comentar, seguir a nossa apresentação, trazendo também uma novidade, que a Willon chega a ambientes internos. Então, o rastreamento de ativos em ambientes internos, ele já está disponível no Willon Platform. Então, você tem o local, você identifica a instalação ou um armazém específico onde o ativo está registrado. Então, se você tem um andar, você consegue identificar com precisão de qual andar ou nível da instalação vem o sinal. E se você tem uma zona, você consegue identificar e saber exatamente de onde esse equipamento está localizado. Então, o que você pode oferecer hoje? Você pode pesquisar por ativo ou tag, visualização da última localização detectada, configuração de locais, andares, você consegue visualizar zonas com facilidade, importação de ativos e vinculação e substituição de tags, monitoramento do nível da bateria e do status da conexão e também acesso pela versão web e também pelo aplicativo. Então, a gente vai ter um webinar, Traga o rastreamento de ativos para ambientes internos com a Willon Platform, no dia 8 de setembro. Também eu vou deixar esse código para que vocês possam escanear também, para vocês poderem se registrar e participar desse webinar. A gente vai explicar um pouquinho sobre como seria esse monitoramento indoor, e um pouquinho sobre como funcionaria isso em Willon Platform. Agora eu vou passar a palavra para a Teutônica, para o Fábio, ele vai falar um pouquinho, apresentar um pouco a empresa, as soluções. Eu vou deixar de compartilhar minha tela. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pela oportunidade, e Elon, de estar com esse grande parceiro, né? Eu vou compartilhar minha tela, vou falar um pouquinho. Eu sou um dos heads de vendas da Teutônica, né? Mas eu tenho aí uma experiência pregressa num integrador por mais de 8 anos, então eu estou aí há 10 anos no mercado de telemetria. Vocês veem a minha tela? Estamos vendo. Então tá. Pessoal, nós vamos falar aqui um pouquinho para vocês sobre soluções para prevenção e recuperação de veículos, mas não só são veículos roubados. Hoje, vocês sabem, existem, na verdade, principalmente para locadoras, existe um fator muito importante que é a questão da apropriação indébita. Então, aqui a gente está falando de soluções que podem se aplicar para roubo, para furto e para apropriação indébita. Quem é a Teutônica, gente? A Teutônica, ela é uma empresa lituana, também com sede em Vilnius, que ela tem uma série de business units, né? O pessoal chama aqui de Profit Center. Então, hoje eu estou aqui representando a parte de telemetria, mas a gente tem a parte de Network Solutions, que são os roteadores residenciais e comerciais. Nós temos a parte de carregadores para carros elétricos residenciais. A gente tem a parte de telemedicina e a gente tem a parte de alarmes residenciais e veiculares, tá bom?
Então, a Teutônica é uma empresa que realmente está muito voltada para a parte de IoT. Hoje a Teutônica tem mais de 40 milhões de produtos fabricados, a gente está em 27 países, a nossa fábrica hoje é exclusivamente em Vilnius, ela é uma fábrica que tem mais de 100 robôs, ou seja, ela é uma fábrica que praticamente não tem intervenção humana, tá? São mais de 28 anos de experiência e aqui no Brasil a gente tem uma equipe de engenharia, a gente tem estoque local, a gente tem a equipe de vendas que está aqui falando com vocês e todas essas outras regiões aí que vocês estão vendo bonitinho no mapa, né? Bom, pessoal, para falar um pouquinho, né, do nível 1 que a gente chamou, a gente dividiu em 3 níveis para a questão de roubo, furto e apropriação indébita. Então, a primeira coisa que é muito importante a gente dizer é que os nossos equipamentos eles têm a funcionalidade de detecção de jamming durante o roubo de um veículo, né? Os criminosos normalmente usam o jamming, né, para fazer o corte da parte de GSM ou de GNSS, tá? Entre o rastreador e o servidor para interferir nos dados de localização. Os nossos dispositivos eles conseguem identificar esse tipo de situação e acionar medidas adicionais de proteção contra o roubo. Ativação de um alarme, pode ajudar também a evitar o roubo acionando um alarme adicional e pode bloquear o veículo. Tá? Isso é o mais importante. Tá? Ou seja, a gente tem uma série de ações que você pode utilizar dentro do rastreador da Teutônica. Indo para outras funcionalidades muito importantes, né? Às vezes o que o cara faz? O cara vem com um reboque e coloca o seu carro em cima do reboque e leva ele embora. Então, o equipamento da Teutônica também permite você identificar que seu veículo está sendo rebocado sem que houve, por exemplo, o início da ignição. E também nós temos a desconexão de bateria, muito importante, porque quando você tem uma desconexão de bateria, que é a desconexão do equipamento da fonte de energia dentro do veículo, você tem este alerta e normalmente isso é uma grande dica de que o seu veículo está sendo roubado ou furtado porque eles estão removendo o equipamento. Os equipamentos da Teutônica também, eles têm geocercas manuais. Você pode colocar a geocerca onde você quiser, definindo, ok? Para que quando o veículo saia, e o nosso amigo Bruno já mostrou um exemplo lá de Boston, né? Que quando o veículo sair dessa geocerca, você vai receber um alerta. Mas mais importante ainda, os equipamentos da Teutônica, eles têm uma geocerca automática. Toda vez que o veículo ele tem a ignição off, tá? O veículo ele consegue criar uma geocerca automática em cima dele. É por isso que você tem aquela questão do reboque, você tem a questão se o veículo começar a ser empurrado, você está entendendo? Tudo isso vai ajudar vocês a identificar que o veículo está sendo roubado, furtado. Tá? Aqui temos alguns dos dispositivos compatíveis com essas funções, mas nós vamos falar aqui principalmente agora no nível 2 de mais algumas coisas importantes, que é a forma como você pode aumentar a sua segurança. Os criminosos eles estão mais experientes e também estão mais preparados para essa situação. Como eu mencionei anteriormente, oferecemos soluções avançadas contra roubo, e uma delas é a funcionalidade de rastreamento backup. De rastreamento backup. Caso o rastreador principal sofra uma interferência de sinal, ou seja, for desconectado, um rastreador backup pode ser ativado automaticamente. Ele será ativado automaticamente e envia um alerta para o servidor sobre uma possível tentativa de roubo, além de transmitir informações de localização do veículo. O rastreamento backup pode ser implementado de diferentes formas. E aqui você tem algumas dessas formas, tá bom? Então aqui a gente tem algumas destas formas, ou seja, o rastreador, mas o rastreador autônomo,
que esse rastreador autônomo ele não é conectado na fonte de energia. Você pode ter 2 rastreadores conectados na fonte de energia, então, às vezes, o bandido acha um e acha que não tem outro, então ele acaba se esquecendo e você continua recebendo. E a gente tem o iBeacon, que também é um equipamento autônomo, tá? E que se conecta pelo Bluetooth no equipamento principal. Aqui você tem um esquema de como tudo isso funciona. Tá? O rastreador GPS autônomo é utilizado exclusivamente como rastreador backup. O rastreador do veículo funciona como dispositivo principal de rastreamento, monitorando os parâmetros e eventos relevantes para maximizar os benefícios da gestão de frotas, enquanto o rastreador autônomo é utilizado apenas como dispositivo backup. Então, você vai estar recebendo informações, você pode parametrizar a quantidade de informações que você quer receber, o número de envios de localização, e aí você pode recuperar o seu veículo. Aqui nós estamos falando de um equipamento do TAT-141, que é um equipamento que já está sendo substituído pelo AT-700, mas ele é um equipamento autônomo, como nós colocamos. Eles são excelentes para aumentar a segurança do seu veículo. Tá? A instalação é simples, o dispositivo pode ser facilmente ocultado. Como ele não tem fonte de energia, é mais difícil de ser localizado. Ele tem classificação IP67, IP68, desculpa, e o dispositivo conta com diversas funcionalidades inteligentes para prolongar a vida útil da bateria. Hoje, se você fizer uma comunicação ao dia, você vai ter uma durabilidade de 3 anos. Então, assim, não é uma conta, né, precisa, mas se você fizer 3 comunicações ao dia, ele vai ter uma duração de 1 ano, por exemplo. Esse aqui é uma outra família, é um outro equipamento da mesma família, tá? Então, o princípio é o mesmo. Aqui nós estamos falando de 2 equipamentos e o esquema de montagem e o esquema de comunicação de 2 equipamentos ligados na fonte de energia do veículo. O iBeacon, então vocês veem, o iBeacon ele é como se fosse uma tag da Samsung ou da Apple. Ele comunica por Bluetooth. Então ele tem uma outra forma de se comunicar com o equipamento principal que não é que não é termos 2 equipamentos ligados. No nível 3, aqui agora a gente tem uma solução, é uma novidade, a Teutônica trouxe então o Dead Reckoning. Eu não sei se vocês já conhecem, então vocês devem estar se perguntando como isso funciona. Quando um veículo entra em uma área sem sinal GPS, o rastreador não deixa de determinar o seu deslocamento. Nesse momento, ele passa a utilizar o acelerômetro e o giroscópio para estimar em tempo real a posição e o movimento do veículo. Esses sensores detectam aceleração, curvas e orientação. Desta forma, mesmo sem receber o sinal de satélite, o dispositivo consegue continuar estimando e reconstituindo a trajetória do veículo. Aqui é um exemplo, tá? Vocês vão ver aqui com o Dead Reckoning e sem o Dead Reckoning. Olha lá, ó, parou de comunicar. Imagina isso, gente. Aqui a gente está mostrando na Europa, mas imagina isso, por exemplo, num roubo de um veículo na Marginal Pinheiros. Se naquele momento que deixou de comunicar, o carro entrou, por exemplo, na Raposo Tavares. Então aqui você tem com a detecção de jamming, com o Dead Reckoning, sem o Dead Reckoning, a rota real, o dispositivo 1 com o percurso Dead Reckoning e o dispositivo 2. E com o Dead Reckoning, o rastreamento continua mesmo quando o sinal do GPS perde esse sinal de GPS.
Então isso é muito importante, gente, porque você sabe aonde o veículo está andando. Poxa, se eu tiver um jamming super, ultra, hiper potente, você pode ter um problema também. Mas, se você perdeu o sinal do SIM card, mas normalmente o que eles fazem é que você, né, tem um jamming que só vai cortar o sinal de telefonia celular. Aqui de novo, aqui mais alguns equipamentos. Esse equipamento hoje ele tem uma precisão 1,4 vezes maior. Ele é um equipamento plug and play. A gente sabe que no Brasil é mais difícil, mas é um equipamento se você pode utilizar principalmente como redundância. O cara abre lá, vai achar, acha que não tem mais nenhum. E esse é o FTM927, baixo consumo de energia, precisão também muito maior. Gente, era isso que eu tinha para falar. Obrigado pelo tempo de vocês. Peço desculpas aí se dei algumas engadas. Fazia tempo que eu não praticava. Então, é um prazer muito grande. E eu passo a palavra para minha amiga Maria. Obrigado, Fábio, pela apresentação, foi perfeita. Eu gostaria de compartilhar os contatos para todo mundo, para entrar em contato com a gente. A gente tem o nosso e-mail e também tem o código que vocês podem escanear, solicitando demonstração. Também tem o contato do Fábio, tem o contato do César também, para qualquer consulta técnica, qualquer consulta comercial que vocês tenham. E eu acho que, assim, antes de passar para as perguntas e respostas, eu acho que eu vou deixar uma reflexão de tudo que se falou aqui do lado da Willon. A gente tem soluções e que se ajustam de acordo com as necessidades dos seus clientes. Então, são diferentes soluções que podem se ajustar para a necessidade de cada cliente. Se você está em dúvida de qual solução é a melhor para vocês oferecerem para os seus clientes. Está aqui a equipe comercial, tem o pessoal da área técnica, então vocês podem entrar em contato diretamente com a gente. Tem muitos clientes que já têm o meu contato também de WhatsApp. Podem mandar e-mails que eu respondo com o meu contato também de WhatsApp. Fiquem à vontade. A gente tem um prazer enorme de estar atendendo, de estar. A ideia é que, como o título do webinar, é crescer no ritmo dos clientes, é oferecer soluções que se ajustem às necessidades dos clientes. E com a Teutônica como parceira, a gente tem certeza desse crescimento e desse potencial de dispositivo e de integração que a gente tem com a Teutônica. Então, agora eu vou passar para a sessão de perguntas e respostas. Vocês não hesitem em deixar as perguntas no chat. O Bruno, não sei se você conseguiu verificar alguma coisa, se você tem algumas já perguntas. Eu tenho duas aqui. Eu acabei de ver que chegou uma do Kelvin. Bom dia, tem uma pergunta para a Teutônica. O Dead Reckoning é uma atualização ou apenas dispositivos específicos vão ter essa função? Vou deixar com o Fábio e o César. Olá, tudo bem? Bom dia. Aqui é o César, sou engenheiro de suporte da Teutônica. Kelvin, obrigado pela sua pergunta, bem pertinente. O Dead Reckoning, ele só está disponível na família FT, tá? Uma família nova da Teutônica. A família FM, ela não tem essa disponibilidade desses recursos. Beleza. Em sequência também tem uma pergunta que chegou agora do Rafael. Pergunta, esse rastreador, imagino que ele está se referindo ao FT. Rafael, se não for isso, por favor, pode me corrigir. Mas ele perguntou se esse rastreador é compatível com equipamento de tensão acima do padrão. E aí colocou entre parênteses empilhadeiras e veículos elétricos. Exato, exatamente. Este tipo de rastreador da família FT, a Teutônica fez pensando em veículos elétricos também. Ou seja, tem
tem um range de tensão entre 10 e 90 volts, que poderia funcionar perfeitamente com os veículos elétricos, empilhadeiras, enfim, essa família. Perfeito. Também tem aqui mais duas perguntas do Euclides. Ele perguntou agora se, primeiro, colocar em ordem, perguntou primeiro se o Elon Light permite acesso via API. Permite. Aqui eu posso dizer que, assim, certamente, como não tem todas as funcionalidades ou módulos ativos quando comprado ao hosting, não vai ter acesso a todos os endpoints, né? A todos os webhooks, mas ainda assim, para o que está ativo, tem acesso à API. Na verdade, é a mesma API, então se você estiver já acostumado para fazer alguma programação no hosting, na verdade é a mesma coisa para o Lite, então também está aberto. E em sequência ele também perguntou se o Elite utiliza mapas do Google, e aqui também vai ser similar ao hosting. Por padrão, uma conta nova não teria acesso ao Google, mas uma coisa que você consegue colocar em cima. Então, normalmente as contas novas vêm com nossa própria cartografia, que é o Google Maps, mas se você quiser, seja por chave API direta da Google, ou se você quiser comprar da gente, dá para colocar o Google Maps em cima, então também está habilitado. Ele também perguntou em sequência, mais uma pergunta do Euclides, acho que aqui vai ser para a Teutônica, quais modelos de rastreador possuem melhor localização? Vou deixar vocês responderem da família de Perfe- vocês. Perfeito, Euclides. Obrigado pela sua pergunta. Então, a família FT da Teutônica, ela tem uma precisão melhor dos rastreadores, até 1.4, de melhores localização do que a família FM. Perfeito. Agora tem mais duas perguntas. Uma do Uhum. Anderson Lima. Como o rastreador, ainda para a Teutônica, como o rastreador reconhece essa parte de Dead Reckoning? Ok, perfeito, Anderson. Obrigado pela sua pergunta também. O rastreador ele reconhece essa parte do Dead Reckoning através do acelerador, do acelerômetro e do giroscópio. Ou seja, eles têm uma maneira de perfeitamente estar instalados e configurados como um teste antes de ir para campo, o veículo, mas ele utiliza desses dois sensores da família FT, que seria o acelerômetro e o giroscópio, para que funcione perfeitamente essa funcionalidade. Perfeito. E, por enquanto, uma última pergunta do João Seixas. João, eu sei que ele é de Portugal também, então bom ter você aqui. Perguntou solução rastreador mais rastreador backup. Implica adicionar duas unidades no Willon? É possível fundir os dois rastreadores numa só unidade? Daqui eu vou responder do lado do software, depois eu passo para vocês da Teutônica, porque eu não conheço. Não sei se talvez Uhum. vocês conseguem fazer isso de forma embarcada, mas na Willon, se você realmente só usar o Willon Hosting, realmente teria que colocar duas unidades. Não seria muito recomendado, para ser sincero, porque realmente ficariam duas unidades separadas. Dá para você juntar como um grupo, mas, como a gente diz no, no português brasileiro, seria uma gambiarra. Mas uma forma mais elegante seria usar o Flasp, que também é nosso da Gurtan. E lá pelo Flasp você consegue colocar dois rastreadores e aí junta em uma única unidade e aí depois joga para Willon como um gateway, que a gente chama. Aí seria um pouco mais elegante. Mas aí, como eu falei, não sei se talvez a Teutônica tenha alguma forma de fazer isso embarcada, aí eu também deixo vocês complementarem. Então, no caso, no próprio servidor, ele vai ser configurado, no próprio configurador, ele vai ser configurado qual seria o servidor. No caso, por exemplo, poderia ser o Elon Light, poderia ser a Flasp, e cada rastreador deveria ter uma conexão, ou seja, no servidor ele precisaria ficar, ele enxergaria como duas unidades, tá? Como o Bruno bem comentou, na Flash poderia ser feito de uma outra maneira, porém não existe embarcado seja para que essas duas unidades se tornem uma, né? Porém, a unidade de backup ela só vai acordar no momento da desconexão, né? O efeito de jamming. Ou seja, em momento nenhum ela vai se comunicar, porque no caso ele nem recebe dados não envia dados para o servidor e ela fica desligada. Ou seja, o jamming ela não atua nessa unidade de backup, né? Ou seja, não consome dados, por exemplo, do seu SIM card. Perfeito, perfeito. João responde aqui. Agora entendido, obrigado. Falaremos futuramente sobre essa solução. Flash parece. Opa, deixa
Chegou outra pergunta aí, eu perdi aqui. Parece a única solução viável para o utilizador. Traduções de Portugal para todos. Valeu. Obrigado pela sua pergunta, João. Tem mais várias perguntas aqui. Eu vou, conforme vai aparecendo, deixa eu ver qual chegou primeiro. Tem uma de 46, outra do Euclides. Perguntou se o Eonlight recebe informações do iBeacon, quantos sensores simultâneos. E aí sim, eu posso responder, vou responder em partes pela Tautônica, mas vou deixar vocês complementarem. No final das contas, o iBeacon ele vai entrar como acessório na Willow. Então você vai ter um rastreador principal que vai estar pegando a informação dele, mas assim que chegar na proximidade começar a enviar informações, de forma prática vai chegar, você vai ter mais parâmetros, vai ter mais variáveis chegando no rastreador principal. Então recebe informação do iBeacon, e aí quantos sensores simultâneos, se eu não me engano são 4, mas essa é uma pergunta para a Teltônica, então eu vou deixar vocês confirmarem. Então dá para chegar a 4 sensores no iBeacon, são quantos? Perfeito. Existe algumas possibilidades, né? Se você trabalhar com o Mac do iBeacon, ele seria somente 4. Porém, se você colocar com o nome, como uma lista de nomes, poderia chegar até 100 a 200, dependendo da família. Então, bem mais do que 4. Então, deixa eu ver qual mais perguntas tem aqui. Perfeito, obrigado pela pergunta e pela resposta. Ó, qual chegou antes? Tem uma aqui de 48, então mais cedo tem no chat. Deixa eu ver qual foi a última. Como fazem um bloqueio do Ivan? Como fazem o bloqueio nos carros e como bloqueiam com o Weon/Weonlight? Aqui tem dois, eu posso responder do lado do software, tem dois tipos de comandos mais populares. O primeiro é o bloqueio do motor direto, em inglês vai estar como engine cutoff, se eu não me engano. E aí, como né, não tem a parte de segurança, realmente é um comando um pouco mais bruto. Se você não fizer com algumas medidas de segurança, pode ser um pouco mais arriscado. E o segundo comando, que eu diria que é um pouco mais elegante, que é o SECO, é o Secure Engine Cutoff. Então, mesma coisa, mas com segurança. Que aí, basicamente, antes do rastreador enviar esse comando, ele faz algumas pré-verificações para ver se realmente está ok com a velocidade, está numa zona que faz sentido você cortar o motor para você não ter nenhum risco de acidente. Tem esses dois comandos. E aí na Willum ele realmente vai entrar lá na. Eu poderia mostrar, mas acho que só falando por cima, para depois dar mais tempo para as outras perguntas. Na própria propriedade da unidade, você vai ter a aba de comandos. E lá na aba de comandos você consegue adicionar um por um. Tem como você colocar um comando personalizado, mas para a grande maioria, se eu não me engano, inclusive todos os rastreadores da Teltônica, a gente já deixa tudo mapeado para vocês. Então só colocar um novo comando. E aí lá no tipo do comando vai ter. Se não tiver em português, vai estar em inglês, né? Engine cutoff ou cortar o motor, seco, e aí um desses dois vão fazer essa função. Então, só adicionar o comando lá manualmente, aí depois você consegue ativar ou pelo monitoramento em tempo real, ou você consegue, como eu demonstrei um pouco mais cedo, né, você conecta com o alerta. Assim que o alerta for ativado, você pede para ele executar essa função do comando. Então, você pode fazer tanto manualmente quanto automaticamente, só deixar pré-configurado lá na aba de comandos. Um pouco mais embaixo tem uma pergunta do Sandro Bemetti. Olá, gostaria de saber sobre telemetria através da CAN do veículo. Qual equipamento está integrado? Aqui eu vou também passar a palavra para a Teltônica, que eu sei que tem várias famílias que lidam com a rede CAN do veículo. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Sandro. Com relação à CAN, existem alguns equipamentos da Teutônica que têm essa funcionalidade, certo? Embarcada dentro dele, né? Ou seja, com o chip CAN, que seria a família FM 150, a família FM 650, e também dentro da família FT, nós temos focado mais em veículos elétricos, com o manual CAN, que seria a família FT 305, perfeito? São os principais, porém, a gente tem um acessório, que seria o CAN Control, o Alcan, que você consegue também, dependendo do dispositivo, adicionar uma camada para você conseguir ler os parâmetros CAN de determinados veículos. Perfeito. E aí tem mais duas perguntas, mas na verdade são a mesma pergunta, só de duas pessoas diferentes. O Francivaldo Perfeito. perguntou como funciona essa comunicação, já que estará fora da área do Dead Reckoning. E aí depois outra pessoa, não chegou o nome, mas está como anônimo, perguntou o que ocorre em casos de ausência de sinal. O dispositivo segue armazenando os dados e envia tudo ao retomar a conexão. Aqui também sobre o Dead Reckoning. Perfeito. Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta, Francivaldo, com relação ao Dead Reckoning. O Dead Reckoning seria mais uma maneira do nosso rastreador continuar como se fosse uma rota, né? Ou seja,
através do acelerômetro, através do giroscópio, de todos os métodos embarcados, ele consegue traçar a rota, né? Ou seja, dentro de um túnel, enfim, como mostrou perfeitamente naquele vídeo do Fábio, né? Enfim, a comunicação com o modo backup, existe essa possibilidade do modo backup e o modo ativo, né? O modo ativo, ele vai estar transmitindo normalmente o sinal, né? Quando acontecer o evento de jamming, ele vai o modo backup ele vai acordar e continua emitindo os dados, né? Como o participante anônimo, não sei se o próprio Francis Valdo fez a pergunta também, né? Como no caso você tem peraí que sumiu daqui da minha tela. No caso de ausência de sinal, o dispositivo segue armazenando os dados e envia tudo ao retornar a conexão. Exato, né? Ou seja, ele continua gravando todos os dados. Se isso daí não for um jamming, ou seja, se for só uma área de sombra, no momento que ele pegar a conexão, novamente ele transmite para o servidor, né? E, e também você tem, claro, o equipamento de backup que ele vai continuar transmitindo todas as informações que estão ali na rede. Perfeito. Parece que foi isso mesmo. Francisco acabou de mandar. Ok, obrigado pelo esclarecimento. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui na perguntas e respostas. Não vejo. Deixa eu só também subir um pouco o chat para ver se talvez eu me desatentei com alguma pergunta, mas eu acredito que nós passamos por todas. E realmente, por enquanto, então tá tudo esclarecido. Várias perguntas. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Acho que eu posso ouvir a palavra, não sei, talvez para você, Elisa, não sei se vai ter mais perguntas. Pessoal, não pensem que só porque eu tô que eu tô passando a palavra que acabou, pelo contrário, se tiver alguma no final, fique à vontade para enviar no chat. Ó, acabou de chegar, só porque eu falei. O Odilon também acabou de mandar. A nova linha outra teletônica, FTX 887 ou FTX 927, homologação Anatel do TAT 1YX ou TAT 240. Eu não entendi muito essa pergunta, mas talvez vocês da Teutônica tenham entendido. Acho que só está perguntando se já chegou a linha. É a questão no hardware, né? Ele precisa passar pela homologação da Anatel. Todas essas famílias, tanto o 87 quanto o 297, ele está em processo de homologação, né? Ainda não temos disponíveis para comercialização, mas assim que tiver, vai ser enviado para os nossos clientes para o mercado. Perfeito, perfeito. Então, parece que essa é a pergunta final no momento. Podem aparecer novas. Mas então, passo a palavra de volta para Elisa, se eu não me engano, para passar De para as qualquer partes finais da forma, apresentação. obrigado, César, pelas respostas. Acho que bastante interesse na Dead Reckoning. Vocês podem também mandar, mesmo depois da apresentação, vocês podem, se surgir alguma dúvida, alguma pergunta adicional, tanto da plataforma como da parte da Teutônica, vocês podem ficar à vontade, que a gente continua respondendo as perguntas. Então, chegamos ao final, né, da nossa apresentação. Eu gostaria muito de agradecer, então, muito obrigada para o pessoal da Teutônica, para o Fábio, para o César, para o Bruno, que me acompanhou da área técnica aqui, e também para todos que participaram. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, colocar que a gente continua disponível, tanto no e-mail, WhatsApp, presencialmente. Então, agradecer toda a participação ativa de vocês no chat e desejo para vocês uma boa semana e um bom restinho de semana e nos vemos, tá bom? Tchau, tchau. Perfeito. Elisa, desculpa, só antes da Perfeito. gente encerrar, chegou uma pergunta final, vou passar uma palavra uma Opa. última vez. O Vitor perguntou agora no finalzinho se a Teutônica pensa em implementar essa navegação estimada nos outros equipamentos, por exemplo, a linha FM. Perfeito. Ótima pergunta. Obrigado, Vitor. Com relação a isso, no caso, o Dead Reckoning, ele é focado para a família FT, tá? Onde tem embarcado no equipamento, na PCB, além do acelerômetro,
que a família FT também tem, o giroscópio, tá? Pode ser que em algum momento a família FM venha a receber, porém, no momento não temos essa previsão, tá? A família FT é a família mais nova da Teutônica. Temos a linha FT e a linha AT, que é de Assets, também como o, o TAT, né? Ou seja, o foco maior da empresa seria na linha FT, porém, a gente, claro, como engenheiros, não descartamos a possibilidade de ter na FM no futuro. Porém, não temos um roadmap. Perfeito, Vitor. Me viu aqui, entendi. Obrigado. Obrigado a você pela sua pergunta, Vitor. Então, penso que agora temos finalizado definitivamente. Obrigado. Tchau, Perfeito. tchau. Estamos em Muito contato. obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até breve. Obrigado, prazer.